Muito bem, pessoal, vamos lá começar mais uma aula? Deixa eu abrir aqui a minha câmera, certo? Aí, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre organização da produção no laboratório. Como que você consegue produzir 50% a mais trabalhando menos no seu laboratório? Essa é uma aula online, eu já dei essa aula online há um tempo atrás, né? Então nós vamos aqui repassar alguns conceitos. Vocês vão ver muita coisa na íntegra, tá? Como que você organiza o seu laboratório de um jeito que você não precise aumentar a carga horária, como você produz mais sem ter que aumentar a carga horária. Então essa aula é para você aí, dono de laboratório, que quer produzir, continuar fazendo bastante trabalho, mas também não abrir mão do seu final de semana, deixar a família de lado e também não deixar com que o faturamento caia, né? Porque às vezes você quer diminuir a produtividade, né? Diminui o volume de peças no laboratório, trabalha menos, só que aí também o faturamento cai. Como é que você faz um equilíbrio aí dessas coisas, né? Como é que você consegue isso? Tá bom? Então vamos lá. Como produzir 50% a mais trabalhando menos no seu laboratório? Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Febo, fundador do portal Protéticos de Sucesso. Eu já sou técnico em prótese dentária já faz muito tempo. Sou formado desde 99, tive um laboratório de prótese por mais de 16 anos e ainda trabalho na área, né? Só que hoje eu trabalho dando consultorias e trabalho também dando treinamentos como esse aqui que vocês estão vendo. Tá bom? Então vamos lá. Como isso é possível, gente? Como é que você consegue aumentar o seu tempo, melhor dizendo, a sua produtividade e sem ter que se matar de trabalhar? É para você que está buscando isso, tá? Se você quer ser um escravo do trabalho, enfim, essa aula não é para você. Se você ama, adora trabalhar de domingo aí, de madrugada, essa aula não é para você. A não ser que você queira diminuir esse ritmo aí frenético, né? Que é a vida de todo dono de laboratório. Bom, eu vou contar brevemente aqui como eu descobri isso, tá? Eu acho importante você conhecer. Eu duvidei muitos anos, né? Durante muito tempo, para mim era muito comum. Os outros falavam que dono de laboratório vivia nessa loucura. Era muito volume de peça, né? Pouca qualidade de vida, né? E assim os ganhos não eram tão expressivos. Ou às vezes aqueles que conseguiam ganhar muito bem, é, na minha cabeça, né, pelo que os outros ali, o contexto, as pessoas falavam, parecia que a gente tinha que se matar de trabalhar para poder fazer um faturamento alto. Depois eu descobri que isso não é verdade, certo? E você vai entender por que não é verdade. Isso daí é um mito, isso daí é... Na realidade, o cara isso só acontece quando você quer, tá? Mas eu vou explicar o porquê. Então vamos lá, seguindo. Já me apresentei, né? Mas eu vou apresentar para quem está chegando agora, né? Como eu mencionei, eu sou formado lá desde 99. Isso aí eu dando uma palestra no Senac, né? Aqui em Campinas. Alguns cursos aí que a gente faz, né? Eu coloquei algumas fotos ali só para vocês conhecerem. Essa é minha esposa e são os meus 3 filhos, tá? Para você ver que eu existo. Bom, como eu descobri isso? Como eu consegui? Eu fiz isso no meu laboratório, tá? Estou falando aqui, mas eu fiz isso no meu laboratório e é isso que a gente ensina. Você aumentar a produtividade sem ter que se matar de trabalhar, tá? Eu sei que tem muito laboratório aí que está nessa onda, aí, nessa pegada e está estressado, acontece diversos problemas, né? E gera até problemas de ordem emocional que eu sei que acontece, perda de clientes, desgaste, é tamanho o estresse que não compensa. Então, por isso que você está aqui, e aí é sobre isso que nós vamos falar, tá bom? Então, vamos lá. Primeiros 10 anos do meu laboratório era uma loucura. Era basicamente isso que a gente vem conversando. Horas extras infinitas, desorganização, estresse. O meu trabalho era bom, né? Não estou aqui me vangloriando, mas eu tinha um bom trabalho. Só que às custas de muito sacrifício para poder entregar a tempo, para poder não atrasar, e mesmo assim a gente atrasava a entrega de peças. Mesmo assim a gente pisava na bola com o dentista. E como consequência, gerava um estresse enorme. Muitas vezes a gente perdia cliente, muitas vezes o dentista deixava de indicar o nosso laboratório por conta dessas falhas, certo, de entrega, e o nosso nome acabava ficando prejudicado aí na cidade, tá? Aí o que aconteceu? A gente resolveu dar um basta nisso. E uma coisa que me deixou muito insatisfeito na época era que eu trabalhava assim, ó, a vida de protético, né? Aquilo que eu não queria, né? Só que a gente ouvia falar que era assim, aquilo que eu não queria. O pessoal falava, protético trabalha no mínimo 12, 14, 16 horas por dia. Eu até falava, pô, no começo até é legal isso aí, mas eu não queria isso para a vida toda. E eu acho que ninguém quer.
Eu acho que quem tem família, quem tem filhos, não sei se é o seu caso aí, é, quando você quer maior valorização, quer crescer na profissão, você não quer ser um escravo do trabalho. E eu estava virando um escravo do trabalho. Muitas vezes varava a madrugada para trabalhar. Aí, em 2009, minha filha nasceu, para resumir a história, né? Essa é minha filha Laura, a primeira filha, né? Nasceu e eu falei, eu vou desacelerar, porque senão eu vou ficar maluco, né? E na época eu engordei 20 quilos, um pouco a mais, acho. E eu estava vendo que minha vida, minha saúde, tudo, eu estava perdendo, né? E aí eu falei, eu vou dar um basta nisso, não compensa. Fora o estresse que eu tinha com o cliente que não pagava, e, enfim, tinha um monte de problemas e não estava compensando todo aquele ritmo, aquela carga horária excessiva. Só que aí aconteceu o seguinte, quem disse que eu conseguia diminuir esse ritmo sem que o faturamento caísse? Entende? Para pensar. Acho que esse é o medo de muitos donos de laboratório, não conseguir colocar regras, tanto na questão de limite de horas que vai trabalhar dentro do laboratório, com medo de perder faturamento. E eu vou mostrar para vocês como que é possível você não perder faturamento e, pelo contrário, aumentar a produtividade ainda, trabalhando menos, tá? Todas as vezes que eu tentava fazer isso, das 8 horas ali até as 18, fazer aquele horário de almoço tradicional, às vezes precisa ir no médico, cuidar né, ir no banco, enfim. Né, era muito difícil. Parece que eu vivia assim sem tempo. Eu olhava para todo mundo assim. Todo mundo era normal, menos eu, menos o meu laboratório. Né? Uma pequena empresa me sugava tanto assim. Como pode isso? E não foi assim só no começo, não. Não foi só quando era eu sozinho, ou quando foi eu e mais um, ou quando foi eu e mais 4. A coisa ficava pior. Né? Você coloca mais pessoas, parece que vai piorando. Não é uma regra, mas aconteceu porque a gente não tinha um elemento chave aí, que depois eu vou falar aí na nossa aula. Bom, o fato é que eu não conseguia. A renda caía, né, e o trabalho acumulava. Então era um inferno. Eu ficava muito preocupado. Então era motivo de muitas discussões, né, ansiedade, né, eu e minha esposa, a gente preocupado em entregar o trabalho, fazer o dentista respeitar os prazos de entrega, e a gente também não queria pisar na bola. Só que assim, a conta, quando a gente diminuía um pouco o ritmo, né, o faturamento caía e as contas não paravam de chegar. Até que um dia eu falei, eu vou dar um basta nisso, eu vou aprender a fazer esse negócio direito. Né? Aí eu falei, a gente precisa aprender. E já vim estudando algumas coisas, né? Eu menciono, acho que eu mencionei numa outra aula que eu dei, acho que um mês, 2 meses atrás, não me lembro, sobre essa questão. A gente já vinha estudando muito para mudar algumas coisas. Aí por volta de 2010, mais ou menos, eu estava já fazendo um seminário lá de administração, né? E eu descobri algo fantástico. Primeiro que eu descobri que eu estava fazendo tudo errado. E aí aquilo que eu duvidava, que era, poxa, como é que eu vou trabalhar menos e ganhar mais? E eu comecei a ver que tinha laboratórios que já estavam assim, trabalhavam de segunda a sexta, das 8 às 5, das 8 às 18 no máximo. E eu não via isso, eu varava a noite trabalhando, final de semana, domingo trabalhando. Né? Se eu quisesse me divertir, eu ficava tenso, né? Quando eu saía assim, sexta-noite, ou ia fazer alguma diversão, jogar uma bola, eu ficava muito tenso. Porque eu sabia que ia sobrar para mim, na bancada. E quando às vezes tu colocava funcionário, presta atenção nisso, hein? Quando eu colocava funcionário, eu não ficava confortável. Por mais que ele estava ali fazendo alguma coisa, eu sempre tinha que corrigir alguma coisa. Sempre tinha que estar ali fazendo, de olho no laboratório. Ou seja, eu virei escravo, virei refém do meu próprio laboratório. E aí eu descobri isso aqui, ó. A falta de processo, por isso que foi bom, né? Não foi ruim ter descoberto que eu estava fazendo tudo errado, mas depois eu descobri isso aqui. A falta de processos laboratoriais me fazia trabalhar o dobro. Vou repetir. A falta de processos laboratoriais me fazia trabalhar o dobro, 2 vezes mais. Isso é verdade, eu trabalhava o dobro, vocês vão ver. E aí, o que eu descobri nesse seminário? Que a maior barreira, né? Lembra, acho que o Elias, né? Foi no seminário do Elias. A maior barreira para o crescimento e desenvolvimento, dá para ver aí? Deixa eu tirar aqui minha câmera, olha aí. A maior barreira para o crescimento e desenvolvimento de um empreendimento é a utilização do empirismo na administração operacional e financeira, principalmente no controle da produção
e administração financeira. Somente a título de informação, olha aí, somente a título de informação, a produção descontrolada, que era o meu caso, deprime em até 50% a produtividade. É isso mesmo, sim, até 50%. E esse é o maior ralo de um laboratório. Algumas pessoas já me falavam, o Sebrae falava sobre questão de produtividade, mas ouvir isso de alguém na área é diferente. Gente, para pensar o que é deprimir 50% da sua produtividade. Pensa aí. Você imagina você poderia estar produzindo 50% a mais de peças com qualidade, certo? E você está aí simplesmente produzindo menos. Por isso que eu pensei, quando eu ouvi isso, eu pensei, cara, mas e ao contrário? O que eu conseguiria de êxito? Como seria a minha vida se eu tivesse uma produtividade 50% maior? Bom, era isso aqui que eu descobri. Tenho visto laboratórios dobrarem seus números em pouco tempo quando adotam uma postura profissional em todos os sentidos, e outros definharem quando insistem em não abrir espaço para a profissionalização. Tá aqui, gente, ó. Não preciso nem falar muita coisa, ó. Tá aqui, ó. Esse era eu, ó. Tava definhando quando insistia em não colocar os processos laboratoriais. E era isso que eu ouvia lá. Só que assim, demora para cair a ficha. Não era a primeira vez que eu estava ouvindo aquilo, né? Eu ouvi de outros mercados, mas a gente demora para cair a ficha. E eu não quero que demore para cair a ficha de vocês. Presta bem atenção, no final dessa aula eu quero que vocês tomem uma ação, tá? Não deixe, não fique duvidando disso, tenta implementar, colocar em prática o que vocês vão ver a seguir, tá bom? Então vamos lá. Bom, como eu mencionei, eu duvidava muito, né? Aí eu falei, vamos lá, colocar em prática, claro. Eu estava decidido já, eu queria desacelerar, minha vida precisava mudar. E eu queria ver o laboratório crescendo. Qual foi o resultado disso? Gente, uma das coisas assim mais simples e vocês vão perceber, a coisa primeiro que começa a acontecer, hoje tem o WhatsApp, né, tem as mensagens, enfim, mas antes era só o telefone. O telefone parou de tocar. Entende? Por que será? Aí fiquei preocupado, né? Aí eu perguntei para minha esposa, eu falei assim, vê aí o que está acontecendo. A gente está com pouco serviço, o cliente não está mandando, dá uma olhada aí no sistema, né? Ela foi lá olhar e viu isso aqui, ó. O aumento do nosso faturamento em 30 dias foi mais ou menos ali, eu acho que mais de 30%. Só que eu reduzi a carga horária de 16 horas, foi para 9 horas. Estava chegando ali perto do ideal, né? Queria fazer às 8 horas e tal. Eu já estava acostumado. Para mim, trabalhar 12 horas é light, né? Vamos falar assim. Mas olha só, a gente diminuiu e foi para 9 horas, certo? Isso só no primeiro mês, tá? O que eu quero que vocês prestem atenção aí? A gente conseguiu, né, produzir mais trabalhando menos, só que o faturamento não caiu. A gente teve uma lucratividade maior. Pensa bem, 30% de faturamento a mais. Ou seja, eu já estava ali naquela bagunça. Eu falei assim, pior não vai ficar. Então eu vou testar isso daqui, o que ele está falando. Né? Na época, a gente fez assim as mudanças assim, sangue nos olhos, né? Então foi assim, 30 dias a gente conseguiu colocar em prática o que vocês vão ver a seguir. Mas o que é interessante, de segunda a sexta-feira, por exemplo, começou a sobrar tempo. A sexta-feira a gente chegou a um ponto que a gente começou a fazer faxina, porque a gente tinha já dado conta das peças, certo? E a gente até visitava cliente, começou a visitar e fazer aquele network, né, relação pública e tal. E ali bater papo com o dentista, colher feedback, enfim. Cara, a coisa muda. Esse que eu quero que vocês prestem atenção. A coisa melhora se vocês colocar em prática o que vocês vão ver agora, tá? E a gente continua empolgado com essas mudanças. Só que a gente começou a pensar, falei, por que outros laboratórios não conseguem colocar isso em prática? O que acontece? Porque a gente via, né, nosso laboratório começou a melhorar, começou a mudar, novos clientes vieram porque eles percebiam que a gente estava organizado. Só que a gente via laboratórios da mesma, assim, mais velhos que o nosso, comendo pão que o diabo amassou, continuando assim. E é o que a gente vê até hoje. Hoje, com as consultorias que a gente dá, a gente vê que tem muitos laboratórios maiores do que o meu era, que está sofrendo, está penando para colocar aquilo em ordem.
O dono é refém do próprio laboratório, ele acaba sendo o laboratório, porque o funcionário não colabora, ele não consegue implantar processos, cada dia ele fala um prazo para um dentista e não consegue cumprir, e vira aquela bagunça, certo? Então aí a gente decidiu montar esse projeto, né, para a gente ajudar a classe, informando a classe dessas coisas que a gente estava aprendendo e colocando em prática. E olha, para resumir, eu testei isso no meu laboratório, eu vi isso em laboratórios grandes que eu trabalhei, eu mencionei isso que eu trabalhei em laboratório lá no sul, Florianópolis, eu trabalhei em laboratório grande aqui na região de Campinas, eu passei por outros laboratórios aqui na região e eu vi, é simples, eles fazem parecer fácil isso, por conta dos processos laboratoriais. Agora vamos lá, tá? Vamos continuar nossa aula. Você está aqui comigo hoje nessa aula para aprender isso daí. Tá? Então eu contei essa história aqui para você ver que não é nenhum Zé Mané que está falando aqui. Eu vivi isso, eu pratiquei isso e é isso que eu vou ensinar aqui. Tá? Então, eu quero que você preste atenção agora, papel e caneta na mão, porque a gente vai aprender algumas coisas aqui. Tá bom? Então vamos lá, gente. Chega de enrolação, já falei muito aqui sobre esses processos, né? Descobrir essa solução, para assim dizer. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem isso. Vou comentar aqui rapidinho 3 grandes erros que a maioria comete. Laboratório que está com bagunça aí, laboratório que não está conseguindo entregar, sempre está atrasando peça, remarcando, os colaboradores desesperados, uma loucura para poder dar conta das peças. Pode ter certeza que tem pelo menos um desses 3 erros ele vem fazendo, tá? Então eu quero que você preste atenção aqui e tente analisar. Por quê? Como eu sempre falo, problema definido, 50% resolvido. Então vamos identificar o problema. A maioria comete esses erros e é sem perceber, tá? Não é por, pelo menos eu penso que, né, não é por má fé, não é por má vontade, né? Todos querem uma evolução. Primeiro eles investem. Esse é o primeiro erro, tá? Primeiro o investimento só em equipamentos, acreditando que isso vai fazer ele produzir mais, certo? E isso é uma meia verdade. Um equipamento mais robusto dentro do seu laboratório não é garantia de que a produtividade vai aumentar. Se o cara não tem processos bem definidos, sabe? Não aprende a fazer a coisa do jeito certo, você pode ter 10, 15 equipamentos. Eles vão ficar ociosos, você vai usar apenas 20%, 10% da capacidade dele. Né? Seus funcionários não vão, você vai estar com um funcionário ali que poderia estar produzindo pra caramba para você, te deixando mais tranquilo, e você não consegue. E aí, olha só, tudo isso, equipamento, como eu mencionei, enfim, representa somente 33% de tudo que precisa para um laboratório ter sucesso, para ter alta produtividade. 33%. Ou seja, seria as porcas e os parafusos, né, de uma aeronave, por exemplo, né? Não é aquilo que garante que ela vá ficar no ar, né? Precisa ali da cabine, do piloto, né, do controle, enfim, certo? Agora, se esses equipamentos, né, isso no consenso da administração, tá? Não sou eu que estou falando, não estou falando nenhuma besteira aqui. Representa 33% quando você investe só em equipamentos e mão de obra, certo? Agora tem o outro lado. E os outros 67%, onde ficam? O que seriam esses outros 67%? Bom, os outros 67%, antes de passar para a próxima parte, deixa eu explicar aqui brevemente. Representa processos operacionais logísticos, administração correta, controle, né, de tudo, de todas as fases internas do seu laboratório, da produção, o controle de qualidade, muito bem falado, o controle de qualidade está incluso nesse 67%. Supervisão também, sabe? O controle por meio de relatórios, tudo isso representa esse 67%. Então, se você está focando aí em se capacitar tecnicamente, colocar funcionário e comprar equipamento, achando que isso vai aumentar a produtividade do seu laboratório, você pode se dar mal, certo? E era isso que antigamente a gente fazia. A gente achava, a gente comprava alguns equipamentos, falava, eu vou investir em mais motores, eu vou investir em forno, enfim. Mas não foi garantia de produtividade. Foi somente com a implementação dos processos. Então, qual foi o resultado? Né? Qual que é o resultado, melhor dizendo, qual é o resultado quando você aposta nisso, né? Aumento das despesas, porque você compra um equipamento, você investe nisso,
pouco aproveitamento do novo equipamento, como eu mencionei, ele fica ocioso, falta de tempo para operá-lo ou treinar um colaborador. Muitas vezes você tem que fazer o processo antigo, porque a sua máquina vai ficar lá parada, ociosa, e a desordem continua. Simples assim. Outro ponto. Bom, segundo, não saber exatamente qual é a real capacidade de produção do seu laboratório. Isso é um problema, tá? Por quê? Como é que você vai garantir a entrega pontual de um trabalho se você não sabe quanto você produz? Certo? Tem muito ceramista que fala, né? Tem muito dono de laboratório que fala, bom, eu faço 20 aplicações por dia, eu faço 15, mas se você pegar o seu sistema aí, olhar lá, tirar a média, você vai ver que você produz bem menos, certo? Estou falando de um laboratório que está desorganizado, tá? Presta bem atenção nisso. Você vai ver que vai produzir bem menos do que você imagina, certo? Bom, a única forma de você garantir uma entrega pontual é isso aí, ó. Você simplesmente jogar o chapéu do outro lado do muro e se virar para buscar. Você promete uma data para o dentista, vai lá e fala, bom, eu vou entregar. Aí você se mata de trabalhar. Esses dias a gente fez uma pesquisa no nosso grupo do sucesso no Telegram. Se você não se inscreveu, se inscreve aí. E a maioria ali falou que entrega antes do prazo, outros no prazo. Eu fiquei pensando, pode ser verdade, que ótimo se isso estiver acontecendo de fato, né? Mas você entrega no prazo, reflexão, tá? Você entrega no prazo ou antes do prazo, às custas de quê? De alta carga horária, trabalhar de final de semana, sacrificar, colocar horas extras excessivas em cima dos seus funcionários. Pare e pensa nisso. Ou você está entregando e trabalhando com qualidade ali, né, na sua carga horária convencional, certo? Por isso que eu estou falando para vocês, tem que prestar atenção, tem que ter um ponto de equilíbrio aí, tá? Bom, qual é o resultado de você fazer isso? Promessas não cumpridas, remarcações constantes, sabe? Toda hora tem que ficar ligando para o consultório. O paciente vai? Será que ele vai estar aí no... se tiver, doutor, me avisa aí, porque eu vou, como você diz, né, se tiver, eu dou um jeito aqui, eu corro aqui e vou aí, eu mesmo vou entregar. E fica aquela coisa, aquela combinação com a secretária, né? E às vezes o dentista nem fica sabendo. E aí você fica tentando fazer a secretária quebrar o seu galho, enfim, fica aquela remarcação chata, certo? Outro ponto, a carga horária, ela frequentemente é estendida. Já viu isso, né? Não preciso nem falar muito sobre isso aqui. Você tenta, prometeu, agora você tem que cumprir. Tem laboratório que fala, eu não atraso peça, certo? Tem laboratórios, a gente tem clientes que não atrasa peça porque ele segue os processos. Agora tem laboratório que não atrasa peça porque ele se mata de trabalhar. Ele fica lá 10, 11 horas da noite. O sábado que era para ele estar com a família, fazendo as suas coisas, né? Seja a parte religiosa, seja a parte de lazer, passeio, ficar com a família, ele está lá trabalhando. E eu acho que não é o propósito de ter um laboratório. Isso você pode fazer por um período, certo? Às vezes para pagar conta, para investir em alguma coisa, mas isso não se sustenta a longo prazo, gente. Pare e pensa nisso. Para que ser escravo do trabalho? Presta atenção, né? Bom, vamos lá. Funcionários se aproveitam, olha, isso aqui é interessante, o funcionário se aproveita da situação. Se ele sabe que toda hora você pode ir lá desmarcar uma peça, isso automaticamente já dá brecha para ele não fazer o trabalho, né? No tempo hábil, sabe? Se não tiver ali alguém cobrando, você não vai poder cobrar porque você atrasa, aí você atrasa para o dentista, como é que você fica cobrando, exigindo isso do funcionário? Ele percebe, tá? Ele percebe que seu laboratório está uma zona, está uma bagunça. Então o funcionário começa a se aproveitar disso, certo? E deixa o cara tenso, né? Porque um dia você cobra, outro dia você não cobra o funcionário. Bom, o cliente começa então a ficar insatisfeito, aí você corre o risco, e muito provável que isso aconteça, você acaba perdendo o cliente, certo? A vida pessoal vira uma bagunça e a gente já sabe disso, está cansado de ver isso aconteceu comigo e pode estar acontecendo com você. Se você está vendo essa aula, provavelmente é porque é do seu interesse e isso pode estar acontecendo. E a desordem continua. Enfim, o último erro definem o prazo somente, né? Muitos definem o prazo somente com base no tempo de confecção, certo? Eles esquecem de colocar, né, no tempo de confecção do trabalho, o tempo de coleta,
o tempo de triagem e o controle da qualidade. E o tempo para expedir esse trabalho, que envolve a embalagem propriamente dita, a combinação com o motoboy, né, para vir buscar e tudo mais. É a expedição, é se organizar para enviar. A maioria esquece daqui, ó, só fica nisso aqui, né? Calcula o tempo de produção. E você precisa calcular isso, tá? Nós vamos falar disso na próxima agora, tá? Qual o resultado desse proceder? Mesma coisa, correria para entregar, né, a peça a tempo, mau aproveitamento dos equipamentos e materiais, 6 elementos, né, por exemplo, de silicato de lítio. Você faz, ao invés de fazer uma prensagem, né, colocar várias peças para o cozimento, prótese total removível, por exemplo, você faz ali tudo picado. Né, você não otimiza o seu tempo, não otimiza o material, e isso, como consequência, não aumenta a sua produtividade no laboratório. O telefone fica tocando toda hora, sabe? Toda hora fica tocando. Secretária falando, pessoas se perguntando, e uma loucura. E aí começa a cair a qualidade do trabalho, porque você é interrompido a todo momento, certo? Funcionário também é interrompido a todo momento para ficar apagando incêndio ali, fazendo peças de um dia para o outro. E a desordem continua. Agora, como é que você acaba com isso, gente? Como acabar com isso de uma vez por todas? Como eu falei, papel e caneta na mão que a aula vai começar. Certo? Primeiro passo, eu separei alguns passos aqui para organizar as ideias e vocês depois voltarem, né, revisitarem aqui essa aula, tá? Então vamos lá, primeiro passo, você precisa encontrar os números da produção. Lembra que eu falei? A maioria não sabe. Como que você faz isso? Agora vamos na prática, como é que você descobre os números da produção do seu laboratório? O objetivo de, ó, deixar redondinho as coisas aí. Vamos lá, primeiro, vamos pegar um exemplo aqui de metalocerâmica. Faça o seu exemplo aí, você pode ser uma prótese total removível, pode ser um provisório sequer, não importa, um coping. Vou pegar aqui um elemento metalocerâmica. Primeiro que você precisa fazer, né? Você primeiro precisa, pega a média lá no seu sistema, não sei se é o Orgitec ou qualquer sistema que você use, pega a média dos últimos 3 meses, né? Vê lá, imagine que seja, né? Vou dar um exemplo aqui, que foi de 300 elementos, né? Divida isso por 3, né? Lógico, divida isso por 3 e você vai ter o número de 100 elementos por mês. Aí você pega, tá acompanhando, gente? Tá acompanhando? Vamos lá. Divida, 100, aí você pega esses 100 elementos e divide pelo número de dias, né? Do mês. Né? Dias úteis, né? Vamos falar assim, 22 dias, que é mais ou menos o que tem dentro de um mês, tirando sábado e domingo. O resultado vai ser 4,54 unidades, né? Ou seja, metalocerâmicas por dia. Essa é a capacidade diária de produção máxima para uma metalocerâmica. Então você tem que fazer isso com todos os elementos do seu laboratório. Vamos lá, continuando. Tenha o mapa da produção. Um chama de mapa, outro chama de fluxo da produção, enfim, tem vários nomes aí, mas é o mapa da produção, certo? Passo 2, presta atenção. Esse mapa da produção nada mais é do que você vai usar aqui então uma ferramenta que é o calendário logístico, tá? É um calendário onde você vai ver assim, ter clareza de quanto você consegue produzir, tem lá esboçado quanto você consegue produzir e quanto você pode colocar para dentro da produção. Tá vendo aí, gente? Esse é o calendário logístico do laboratório. Eu usava esse calendário logístico, tá? Quando eu não usava o sistema Logitech ou algum outro sistema. Praticamente, olha, isso daqui, ó, aqui vem uma sacada, tá? Se você é um laboratório pequeno, mesmo que você tenha ali alguns funcionários, 3, 4, 5 funcionários, se você não quiser usar um sistema, um software, você pode usar isso aqui, sabe? Para começar a enxergar os números da sua produção. Como que funciona isso aqui? Ó, imagine que você tem lá segunda, né? Produz lá de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, assim por diante. Eu só dei um exemplo aqui de 4 dias. Você descobriu, lembra lá? Metalocerâmica? 5, tá vendo? Né? 4,54. Então eu coloquei aqui 5, arredondei. Como que funciona? Presta bem atenção nisso aqui, gente. Aqui está o pulo do gato, tá? Você descobriu, fez aquele cálculo e descobriu que o seu laboratório no máximo aguenta fazer somente 5 aplicações. Certo? O que você vai fazer? Entrou 5 aplicações, você vem fazendo a contagem. Bom,
na segunda-feira, aí você coloca no dia que você vai entregar. Aí, beleza, você colocou lá 5 elementos. Entrou o sexto elemento, imagine que entrou o sexto elemento e para aquele dia você não aguenta mais fazer. O que você faz? Você joga o outro elemento aqui, ó. Vamos dar o um exemplo aqui em cima do código sobre implante. Você colocou 5 num dia, na segunda-feira, para entregar numa segunda, é claro, né? E depois entrou outro elemento, você não coloca aqui no mesmo dia, você joga para frente, um dia depois. Imagine que entrou outro. O dentista ligou, deu tempo de motoboy levar até o seu laboratório. Tudo bem, mais um elemento. Onde você coloca? Pensa aí. Aqui, ó, na quarta-feira, joga para frente, tá vendo? Você coloca. Você não vai, melhor dizendo, voltando aqui. Entrou mais um elemento, você vai acrescentar aqui, certo? Então, corrigindo. Entrou mais um elemento. Entrou outro elemento. Vai colocando aqui até completar o quê? O seu limite de peças. Não acrescente mais nesse dia. Não tente empurrar porque vai dar problema. Se de repente, um determinado dia, aconteceu de entrar 15 peças num dia no seu laboratório, o que você vai fazer? 15 copos sobre o implante. Você vai colocar na segunda-feira ou no dia determinado 5, depois mais 5, depois mais 5, depois mais, né? Mais 5. E assim vai. Se entrar, você não coloca tudo junto. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque o que acontece, a gente quando não conhece os números da produção, a gente vai colocando. Simplesmente segue o prazo. Ah, é 5 dias úteis? É engraçado isso, né? Chega lá, vou abrir minha tela aqui, peraí. É engraçado isso que acontece. Às vezes vai entrando no trabalho e você fala para o dentista. É isso que acontece, olha. Aconteceu isso há um tempo atrás com um dos nossos clientes. O dentista ligou. Pode mandar. Quando você me entrega? 5 dias úteis, doutor. Aí vem outro cliente. Quando você me entrega? Ah, 5 dias úteis, doutor. Daqui a pouco você lotou tudo para 5 dias úteis, o que você precisa entregar, né? Ali na frente você pegou ali de segunda-feira, você vai entregar na outra segunda-feira, tirando sábado e domingo, né? Você tem um monte de peça para vários clientes para entregar tudo num dia. Você vai dar conta? Você só vai dar conta se o número limite de produção estiver dentro, né? Estiver ali, compatível. Entende? É aí que muitos se perdem. Se você não sabe quanto você produz, qual é o seu limite máximo, você vai colocar sem saber. Então é isso, gente. Isso daqui é um calendário logístico para você se organizar, tá? Você pode fazer isso com o seu sistema. Se não ficou claro aí, pode me perguntar depois, deixa na mensagem aí o que vocês querem entender e eu explico de novo isso aqui. Tudo bem, gente? Vamos para o próximo aqui? Passo 3. Crie um fluxo de trabalho. Agora vocês vão entender melhor, tá? Se não ficou claro antes, vai ficar agora. Crie um fluxo de trabalho à prova de falhas. Como é que você faz isso? A gente tem um fluxograma aqui, tá? Isso aqui não é nosso, tá? Mas a gente adaptou a nossa realidade, a gente deu o nosso molde aqui. E é uma recomendação. Como que funciona o fluxograma da produção? Bom, vamos lá, vou explicar aqui e vai fazer todo sentido para vocês. Espera aí. O que seria esse fluxograma de produção? Fluxograma de produção é uma orientação que nós damos para você conseguir organizar desde a entrada de peça, da peça no seu laboratório, até a entrega da peça do seu laboratório para o dentista, né? Então, como que a gente sugere, a gente recomenda que você faça? Primeiro dia, por exemplo, imagine que você tem aí o prazo de entrega de 7 dias úteis, certo? Você desconta aqui, tira o sábado e o domingo, né? Imagine que o dentista ligou na segunda-feira, ô fulano, vem tirar a peça aqui, e aí você foi lá. Então, você deve contar, certo? O dia da coleta, como o primeiro dia útil. Terça-feira, você já faz a triagem, que é ver se está tudo ok, se pode ser feito o trabalho, e já inicia a produção do gesso. Depois tem a produção, você pode acrescentar. Isso aqui, ó, você é que determina, tá? A quantidade, os dias de produção. Vamos imaginar que uma metalocerâmica sobre implante precisa de tudo isso aqui para ser produzido. Tá vendo?
Primeiro do gesso, depois outro dia, né, fazendo um coping, enceramento, fazendo um coping, fundindo e aplicando. E glaze e aplicação. Tudo bem? Imagine que você tenha aí esses dias para produzir. O que vai acontecer? Na sexta-feira, né, ao final do dia, o colaborador ou o técnico, ele precisa entregar para a expedição a peça pronta, certo? Ele não entrega aqui e você já leva para o dentista. Olha só o caminho que essa peça vai fazer. Ele entregou pronta até às 18 horas, ela vai entrar na reserva. Porque esse é um dia, gente, esse dia aqui é um dia sagrado, tá? Esse dia, deixa eu abrir de novo aqui. Esse dia é um dia sagrado porque é onde você tem controle do que vai acontecer, sabe? Você tem controle sobre, se der algum BO na peça, tiver que repetir, você tem um dia inteiro aqui, ó, para você fazer, sabe? Deu algum problema, faltou alguma coisa, enfim, sumiu a peça no laboratório, você tem ainda um dia para se organizar e falar com o dentista e o paciente não está marcado. Percebe isso? Porque você prometeu 7 dias úteis, certo? Então é um dia assim sagrado para você fazer o controle de qualidade, corrigir algumas falhas. Às vezes o colaborador não deixou direitinho a peça, você vai ter que dar uma retocada, certo? Vai ter que voltar lá para o setor para fazer alguns ajustes e pronto. Fica um dia inteiro ali, né, na reserva. Tudo bem, você pode até pensar em entregar antes, mas via de regra, se você não conseguir entregar antes, esse dia aqui, ó, é sagrado, tá? Ele precisa ficar disponível para o seu laboratório. O que acontece? Depois da reserva, ele sai da reserva, tá tudo ok, ele vai para a expedição. E aí, meu amigo, aí você entrega no horário que você combinou com o seu motoboy, combinou com o dentista. Vai sair de manhã, então na reserva ele já está pronto, já ele é embalado, né? Expedição significa que o dentista ele não pode querer essa peça. Você vai combinar isso também. Ele não pode querer essa peça 9 horas da manhã, no dia que você prometeu, certo? Tem que ficar claro que 7 dias úteis envolve você enviar para o dentista até as 18 horas, certo? Você consegue fazer algumas correções nisso, se for necessário, depende do seu público, mas via de regra, até as 18 horas, completa-se 7 dias úteis. Faz sentido? Isso vai te ajudar a ficar organizado, certo? Tá bom? Então tá aí. Esse é o fluxograma, né, da produção. Pessoal, vamos voltar aqui. Olha, eu quero explicar um negócio que é muito importante, onde muita gente confunde, muita gente me pergunta, tá? Que dia é esse aqui, ó? Vamos voltar. Que dia é esse aqui? Dia da semana. Tá vendo aí? Segunda-feira, terça-feira e tal. Vamos imaginar que terça-feira você colocou aqui, melhor dizendo, segunda-feira você colocou ali na contagem, né? Entrou 5 peças, foi entrando peças durante o dia, e você agendou 5. Colocou lá a contagem máxima, né? Completou 5. Que dia é esse aqui? Não é o dia, quero que vocês prestem atenção, não é o dia que o dentista recebe a peça, certo? E não é também o dia da reserva. É o dia em que a produção tem que entregar para a expedição. Aquele dia lá é o dia final, onde é o controle interno do seu laboratório. Não é o dia que você vai entregar para o dentista. É o dia em que a peça tem que estar pronta dentro do seu laboratório. Entendeu? Então, aquela segunda-feira lá, vamos imaginar assim. Vamos dar o exemplo que. Imagine que comece aqui, tá? Poderia ir para frente, não tem problema. Mas é assim. Entrou numa segunda-feira, você tem lá seu prazo de entrega, que são, né? Você colocou lá 7 dias úteis, é o prazo, exemplo. Significa que aquela peça, que a peça que entrou na segunda-feira, ela tem que ser agendada aqui, ó, na sexta-feira. E aí agora você vai entender, ela tem que ser agendada aqui. Entrou 5 aplicações metalocerâmicas. Entrou na segunda-feira 5 aplicações metalocerâmicas, você vai contar o dia da coleta, o dia da produção, outro dia da produção, outro dia da produção e o final da produção, onde a produção entrega para a expedição. Certo? Esse é o dia que você vai anotar aqui.
Tá certo? Ficou claro até aí? Então tá bom. Agora imagine que tá tudo bem, você foi lá e colocou na sexta-feira 5 elementos, lotou aqui. Aí, ainda no mesmo dia, entrou, né, na mesma segunda-feira, entrou mais 2 elementos. Onde você coloca? Você não trabalha de sábado. Vamos imaginar que você determinou assim, no seu fluxograma de produção, e nem de domingo. Então você coloca um dia à frente da produção, certo? Ou seja, a peça não pode ser agendada aqui na sexta-feira de novo, porque você já tem um limite, você completou as 5. Você vai falar para o dentista, melhor dizendo, você vai colocar para ser terminada a peça na segunda-feira. Como consequência, você vai ter o dia da reserva seria aqui e depois no dia 8 seria o dia da entrega. Percebe que fica sempre um dia para frente? Faz sentido? Isso vai facilitar muito o trabalho, vai facilitar muito a produção, entender o prazo, conseguir completar, melhor dizendo, não entender o prazo, conseguir realmente entregar no prazo. E assim vai, gente. Se entrar de novo mais peças no mesmo dia, você completou aquele dia, esquece, não coloca mais. Se aqui lotou também, não coloca mais. Se aqui lotou também, não coloca mais. Vai preenchendo, tá? Vai preenchendo. Isso aqui é só para você se organizar. Você ter lá para os elementos o tempo médio que você usa, né, para produzir. Tá vendo? Vamos imaginar que você produza provisório, você não precisa de 4 dias na produção. Tenha só 2. Então, o que significa? Parece complicado aqui, mas você vai voltar na aula, você vai entender. Se você coletou na segunda-feira e o prazo menor, por exemplo, 5 dias úteis, pequenas peças, coletou na segunda-feira, você só tem 2 dias de produção, aqui automaticamente seria que dia? Vamos lá? Que dia? Isso, segunda-feira, certo? Seria segunda-feira, o dia da reserva. Ah, tô falando besteira, não é segunda-feira, seria o dia da reserva. Vamos voltar. Segunda-feira você coletou, é um provisório, e provisório você determinou que só vai usar 2 dias de produção. Aqui, o terceiro dia, você não precisa de mais produção. Esse dia aqui se torna o dia da reserva e, como consequência, esse é o dia da entrega. Entende? Assim por diante. Tá ok? Bom, falei demais aqui, vamos para o próximo. O quarto passo, o que vai garantir também a produtividade é dar entrada no sistema do jeito certo, tá? Por exemplo, lembra que eu mencionei aqui? Opa, volta aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Falei de uma palavrinha aqui que muita gente não entende, né? Mas alguns já sabem que precisa. A triagem, certo? Então não coloque dentro da produção trabalhos incompletos. A pré-triagem, quando chega um trabalho, você tem que olhar se está completo lá. Veio o componente, a requisição está devidamente preenchida, aí você põe para dentro da produção. Caso contrário, não faça isso que vai atrapalhar. Vai baixar a produtividade. Pode postar que é baixa. Então, viu que está ok? Passa para o próximo. Use o sistema de triagem de peças. Está vendo aqui? Certo? Triagem de peças, que é um controle técnico rigoroso para ver se a peça, se aquele trabalho ele pode ser executado. Se não tem sobremoldagem na moldagem, se o gesso não está esfarelento, ou se veio com bolha, se veio com alguma coisa, um problema, um registro inadequado, isso é a triagem. Você precisa fazer, certo? Assim você não acostuma mal o dentista, né? O dentista ele entende que você está querendo trabalhar direito. E olha, funciona assim, gente. Deixa eu abrir aqui, ó. Vamos lá. Volta aqui, ó. Tô ficando até rouco já. Avise com antecedência o cliente. Não deixe a peça entrar no laboratório, ficar 3, 4 dias parado e você não avisa o dentista. Já olha, chegou, né? O conferente chegou a peça, vai olhar. A requisição está completa? Veio todos os itens? Opa, tá faltando. Já pega o telefone e já liga. Veio todos os itens, está completo. Agora passa para o técnico fazer a triagem. Ele vai olhar, fala assim, não, mas espera aí, tá tudo completinho aqui, mas olha, essa moldagem não tá legal. Esse registro não tá bom, vai dar problema. Liga para o dentista e vão pedir nova moldagem ou chama o paciente de novo para fazer uma etapa anterior. Isso
vai fazer você educar o cliente, ele não ficar empurrando trabalhos que podem dar repetição e você se lasca. Enfim, você evita muitos problemas, tá? Então é assim que você dá entrada no sistema do jeito certo. Quinto passo, defina a política de prazos, certo? Isso daqui ajuda muito, tá? O dentista não fica ali insistindo para você fazer as peças no horário que ele quer ou no prazo que ele quer. É o seu prazo, você determina com antecedência. Então você faz isso, você usa informativos e vai lá e fala os prazos praticados no seu laboratório. Quem está no nosso treinamento tem acesso a um termo, né, um protocolo de procedimento, onde você já envia para o seu cliente e já fala quais são os prazos que você usa no seu laboratório para determinados tipos de peça, enfim. Aí você informa também para o dentista, isso é muito bom, tá? Informa para o dentista a capacidade de produção do seu laboratório, para que ele não fique insistindo. Se você tem uma capacidade de produção baixa e você precisa de 5, 7 dias para entregar, isso tem que ficar claro na sua comunicação, logo no início. E assim você consegue educar esse cliente. Fala, doutor, a gente não tem condições de fazer o trabalho tão rápido assim, a gente não tem condições de pegar muito volume de peça, e por isso que a gente usa esse prazo e usa essa logística aí, tá bom? Bom, vamos lá. Último ponto, deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó. Explique como funciona na alta demanda. Sempre que, lógico, chega no final do ano, sempre tem a alta demanda, via de regra é assim. Então já você explica que na alta demanda não vai ser os mesmos prazos, não pode, né? A não ser que você tenha uma equipe bem preparada para fazer, mas via de regra não tem. Então, para não ficar aquela correria e cansar muitas vezes, né, deixar tudo desordenado, já avisa, olha, na alta demanda a gente faz um agendamento, a gente tem um prazo diferenciado, tá? Sei que o tempo é curto, todo mundo quer para ontem, mas é assim que vai funcionar. E você tem que fazer a sua parte, tem que explicar para o dentista e também você precisa cumprir, né? Prometeu, tem que cumprir. Tá ok? Entendido, gente? Bom, é isso. Gente, se eu não fui claro, eu peço desculpa, mas eu sei que é muita informação. A gente vai tentar esclarecer, falar mais sobre isso nas outras aulas, né? Mas o ponto que eu quero que vocês entendam é que você precisa seguir esses 5 passos. Começa controlando a sua produção, sabendo a capacidade da produção. Use ali um calendário logístico para você só agendar aquilo que você consegue dar conta. Usa um fluxo de trabalho, sabe, onde que você sabe que sempre vai precisar coletar a peça, vai precisar fazer a triagem, depois você vai precisar colocar isso na produção o mais rápido possível, determina os dias de produção, use o dia da reserva. Gente, isso vai ajudar muito. Dificilmente, se vocês estiverem no dia da reserva, vocês vão entregar a peça em cima da hora e vocês vão ter controle, até se precisar fazer uma repetição. E entregue, avisa o dentista, tá? Fala, ó, doutor, a entrega, o dia 7 dias úteis, a entrega até às 18, tá? O motoboy, ele sai daqui, ele passa um monte de lugar aí, ele entrega até às 18. Ou se você combina com o motoboy, lógico, às vezes tem consultório que fecha às 5, né? Então você vai lá e combina, fala, aquele lá tem que passar primeiro. Tá ok? Tem que ter o bom senso também, não dá para ficar se impondo 100%, sabe, 880. Você vai ter que equilibrar isso aí com os clientes. Mas, via de regra, 5 horas. Alguns ficam até às 19, né? Tá certo, gente? Bom, como eu sempre falo, se eu fosse aprofundar nesse tema aqui, teria muita coisa para a gente falar, mas eu acredito que agora vocês conseguem sair daqui, no mínimo, sabendo onde está o problema no laboratório, como corrigir, certo? Primeira coisa, se vocês souberem exatamente quanto você produz, você jamais vai prometer algo que você não pode cumprir. E jamais você vai ficar colocando peças que vai fazer você trabalhar de madrugada, você ficar deixando sua família de lado e perdendo a saúde por conta do trabalho no laboratório. Tá ok? Se não está aguentando a demanda, seguiu esses passos que a gente citou aqui, coloca funcionário. Otimiza o processo para poder dar conta das peças. Você vai perceber que, se você seguir isso que eu falei, a sensação, isso é uma coisa interessante, a sensação é de que, como é que eu posso dizer? Você vai ficar ocioso. Lembra que eu falei o telefone parou de tocar? Parece que a gente está produzindo pouco, porque agora tem ordem. E quando você for olhar o faturamento, você vai ver que ele aumentou.
e provavelmente você vai conseguir, até mesmo se não aumentar, no mínimo você produziu com mais qualidade, trabalhou menos e deu margem, começou a sobrar espaço para você pensar num novo cliente, ou até mesmo fazer o seu atual cliente mandar mais peça. Doutor, você percebeu que a gente entrega com antecedência? Né? Se você desejar, nosso laboratório comporta mais, pode mandar para cá. Para de mandar para o concorrente aí e manda para cá. Beleza? Você pode fazer isso, negociar com ele. Bom, se você quiser pessoalmente que eu ajude vocês, né, que eu ajude você a fazer essas implementações no seu laboratório, sentir alguma dificuldade, eu vou fazer um convite aqui para vocês. Você pode... Opa! A gente tem a nossa consultoria online, tá? A gente faz um acompanhamento online e a gente já tem feito isso e tem dado certo para vários laboratórios. E eu estou colocando aqui um link abaixo que você, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, vai ter um link aí para você, se você quiser receber a nossa consultoria online do Laboratório de Sucesso, né? Que é baseado no método do Laboratório de Sucesso, tá bom? Só clicar no link aí. E temos duas formas de te ajudar. Tem a consultoria online e tem o treinamento Laboratório de Sucesso, que é tudo isso que eu falei, só que é assim, ele é numa plataforma online, onde você assiste às aulas e você implementa, né? Aí eu não estou te acompanhando, mas você vai ter condições de gerar o mesmo resultado, tá ok? No momento que você está vendo esse vídeo, não existe a vaga ainda. As vagas estão fechadas para o treinamento Laboratório de Sucesso. A gente abre e separa para um grupo de poucos técnicos, né? Porque a gente tem que dar conta também de entregar resultados. A gente às vezes dá alguns bônus. No último a gente deu um bônus e a gente deu uma consultoria bônus. Então a gente já tem um número limite para acompanhar. As vagas estão fechadas nesse momento. Tá? Se você quiser saber mais a respeito, manda uma mensagem para a gente, né, no direct, no Instagram, manda um e-mail, enfim. Tá ok? Então é isso aí, gente. Eu não estou aqui, na realidade, a gente só estou mencionando essas formas de ajudar vocês, caso vocês queiram, né? Eu acho que é importante, porque às vezes nem sempre você vai conseguir colocar isso aqui em prática. Melhor dizendo, você até consegue colocar isso em prática, mas às vezes um acompanhamento dá aquela puxada, né? Tá bom? Fica a seu critério, né? Se você realmente é daqueles que precisa, quer produzir mais, né? Somente de segunda a sexta, não quer ficar sendo escravo do trabalho e não quer que o faturamento caia quando você diminuir a carga horária, eu recomendo que você coloque em prática o que você aprendeu hoje aí, tá bom? Entendido? Então tá ok. Se você achar necessário, quiser a nossa ajuda, você clica no link aí e para você preencher uma aplicação, porque também a gente faz assim. A gente seleciona quem a gente pode atender, porque às vezes não é o momento, não é o seu momento para receber a nossa consultoria. E tá tudo bem. Né? A gente tem alguns critérios para a gente selecionar o laboratório, né, ou o TPD para receber a nossa consultoria. Tá ok? Ficou claro? Gente, um grande abraço. Obrigado por vocês terem ficado até aqui assistindo a nossa aula. Né? Coloque em prática, tá? Não veio aqui só para assistir e esquecer, não. Sabe? Tem gente que entra aí, assiste os nossos vídeos no YouTube, assiste alguma aula ao vivo que a gente dá e, legal, eu assisti, mas não colocou em prática. Né? Pega o passo 1 de uma aula que a gente deu aí e vai lá e executa. Pega esse aqui, por exemplo, ó, amanhã mesmo, vai lá e acha o número da produção do seu laboratório. Isso vai te dar clareza. Depois determina o número máximo que você vai colocar na produção aí. Bom, não vou repetir isso tudo de novo não, tá? Então tá aí, siga esses passos. Se você quiser a nossa ajuda, entre em contato e gostou desse vídeo, curta, compartilhe, não sei onde você está, ative as notificações e se inscrevam no canal do Telegram, no grupo de sucesso, porque lá tem conteúdo denso, hein? Lá a gente ensina, isso aqui tudo que a gente falou, a gente também fala lá. Mas lá é exclusivo. Lá a gente pega, por exemplo, uma aula dessa aqui, surgiu alguma dúvida que alguém nos enviou, a gente vai lá e comenta, a gente vai lá e ensina mais alguma coisa. Então é conteúdo novo o tempo inteiro. Tá bom, gente? Um grande abraço, ó. Fique com Deus, obrigado aí, tá? Fiquei até rouco de falar, não tô acostumado a ficar falando muito assim. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e compartilhe esse vídeo aí. Fui. Tchau.